O programa Saber Direito desta semana é com a professora Vérica Lopes. O curso é sobre direito constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, nós estamos aqui no programa Saber Direito. Eu sou professora Vérica Lopes, advogada, mestra em Direito e doutoranda em Direito. Essa semana nós vamos apresentar um curso acerca da Justiça Constitucional. Nós teremos o conteúdo a ser ministrado dividido em 5 aulas. E na primeira aula nós vamos discorrer sobre Constituição Nova, Emenda Constitucional e Consulta Popular. Na segunda aula, nós vamos discorrer acerca de cidadania e direito de petição. Na terceira aula, cidadania e ação popular. Na quarta aula, cidadania e mandado de injunção. E na quinta aula, cidadania e mandado de segurança. Para a aula de hoje, portanto, nós vamos começar ministrando acerca da reflexão sobre, atualmente, nova Constituição, emenda constitucional com consultas populares. Primeiramente, nós haveremos de nos remontar à teoria do poder constituinte, onde vai nos orientar acerca do que seja uma nova Constituição. Para o Estado brasileiro e assim mesmo para outros estados alienígenas, a Constituição sempre será a descrição estatal. Seguindo o conteúdo de José Afonso da Silva, nós temos que uma Constituição vai ser um conjunto de normas e regras que vai descrever os elementos do Estado, quais sejam povo, território, governo soberano e finalidade. Nesse sentido, José Afonso realça, e depois toda a doutrina o persegue, acerca de que uma Constituição de um Estado é um conjunto de normas e regras que podem ser escritas ou costumeiras, que vão trazer todo um detalhamento sobre a forma de Estado, a forma de governo, ainda assim, todos os órgãos desse Estado com os seus poderes, suas limitações, garantias para o povo inserido nesse Estado e os valores humanos dos quais esse Estado persegue o seu bem comum, que é a sua finalidade. Nesse sentido, nós estamos diante de questionamentos atuais, se para termos a efetividade da Constituição, se precisaríamos de uma nova Constituição, ou se precisaríamos de emendas constitucionais para trazer novos fundamentos de eficácia, de efetividade dos direitos fundamentais, inclusive os sociais. Perceberemos, portanto, que haverão efeitos que nós precisaremos tratar do surgimento de uma nova Constituição para o Estado brasileiro. E faremos um comparativo de quais seriam esses efeitos se, porventura, abríssemos mão de uma nova Constituição e introduzíssemos e implementássemos direitos através de emendas constitucionais. É importante observar que, para que nós possamos ter exatamente o surgimento de uma nova Constituição, não existe um modelo pré-definido. E mesmo que se houvesse um modelo pré-definido para o surgimento dessa nova Constituição, o que nós observaríamos que isso não teria validade. O surgimento de uma nova Constituição depende, de fato, de que haja o fenômeno popular do seu titular, que é o povo, de desejar que essa nova Constituição surja, caso esse advento viesse de uma situação democrática. Por outro lado, poderíamos também ter o surgimento de uma nova Constituição por intermédio de outorgas, de imposições por pessoas que detivessem o poder e fossem ainda seguidas, mesmo que fosse por uma minoria. Para que tenhamos essas ocorrências, a teoria do poder constituinte nos orienta que uma nova Constituição pode, então, ter uma formação proveniente de movimentos de outorga, a exemplo da nossa Constituição de 1824, tivemos também situação semelhante na Constituição de 1937 e ainda fenômenos no golpe militar de 64, que veio com o ato institucional número 1 de 64.
Por outro lado, nós também já tivemos o evento de novas constituições provenientes de momentos democráticos. E nesses momentos democráticos nós tivemos a segunda Constituição brasileira, a de 1891, depois, em seguida, tivemos a Constituição de 1934, extremamente elogiada, né, nos nossos estudos constitucionalistas. Em seguida, nós tivemos o advento da Constituição de 1946, que também veio por movimento popular e democrático, e, por fim, a nossa atual Constituição de 1988, proveniente de uma Assembleia Nacional Constituinte. É importante realçar que o surgimento de uma nova Constituição, vindo do fenômeno do poder constituinte, jamais haverá de ser extremamente planejado. Isso vai fluir dependendo do momento histórico que o povo estiver passando e das necessidades também que o próprio Estado demonstrar na sua evolução jurídica e social. Vamos perceber, portanto, que há algo a ser observado, que é o surgimento de uma nova Constituição vai acarretar a revogação total da Constituição anterior. Porque se eu afirmei que uma Constituição é a descrição normativa do Estado, o que nós vamos perceber é que, ao surgir uma nova Constituição, o Estado passa a ter uma nova descrição. E, ao ter uma nova descrição, não coaduna em possuir duas ou mais descrições. Nós poderemos ter aqui alguma inspiração em textos anteriores, mas nós não estaremos diante da possibilidade de recepção do texto anterior. Demonstra, portanto, uma situação de que novo texto constitucional possa ser melhor ou pior, dependendo da ótica do seu observador. E um novo texto constitucional, portanto, poderá trazer ou não direitos que a nossa civilização, a nossa sociedade já possuam ou já esteja acostumada a esses direitos. O que vamos observar perfeitamente é que a teoria do poder constituinte demonstra que uma nova Constituição pode tudo, tanto trazer novos direitos como suprimir direitos já existentes. E isso haverá de ser observado por todo o cenário jurídico, para que não se possa, portanto, no mínimo, retirar do próprio povo a sua titularidade enquanto detentor do poder constituinte. Nesse sentido, o advento de uma nova Constituição vai demonstrar também reflexos nas leis infraconstitucionais já existentes no Estado brasileiro, porque nós precisamos imaginar que a nova Constituição vai operar a revogação total da Constituição anterior. E, nesse sentido, as leis infraconstitucionais já existentes no Estado ficarão sem base de validade. E, paulatinamente, à medida que forem essas leis sendo utilizadas no Estado brasileiro pelos juristas, nas suas petições iniciais, elas passarão por uma análise, tá, detalhada se estão ou não coadunando com o novo texto constitucional, ora aprovado. Nesse sentido, essa análise vai sendo feita devagar, ao longo do tempo, e os tribunais vão gerando jurisprudências das leis infraconstitucionais editadas ao tempo da Constituição anterior, ora revogada, se elas restam ou não no mundo jurídico como legislações válidas. E, de contrapartida, se elas coadunarem com o novo texto, estarão elas recepcionadas. Se não coadunarem com o novo texto, estarão revogadas. Essa recepção e essa revogação pode ser parcial. Percebam, portanto, que o advento de uma nova Constituição vai trazer um impacto muito grande na existência do texto constitucional anterior, bem como na existência das legislações infraconstitucionais editadas ao tempo da Constituição anterior. Pois bem, direitos fundamentais, inclusive os direitos sociais, podem, portanto, surgir ou desaparecer diante de uma nova Constituição. E o que nós vamos perceber é que o implemento desses direitos pode ser aperfeiçoado também, não só pela edição de uma nova Constituição, e que possivelmente seria mais adequado num ambiente democrático,
também por intermédio aí de edições de emendas constitucionais previamente planejadas na rigidez da Constituição atual. Nesse sentido, vamos agora abordar acerca, então, das emendas constitucionais. As emendas constitucionais já estão planejadas dentro do artigo 60 da nossa Constituição. O que nós vamos perceber? A nossa Constituição, ela tem uma classificação muito evoluída de ser, embora escrita, uma norma também, embora formal, externada como o único documento a ser solene no Estado brasileiro, mas que dentro desse texto veio expresso a rigidez de proteção a todo o texto de modificações por intermédio das emendas constitucionais. Nós vamos observar que o artigo 60, portanto, demonstra limitações de momentos que a Constituição não pode ser modificada, chamadas na doutrina de limitações circunstanciais. Portanto, a nossa Constituição não pode ser modificada na vigência de estado de sítio, de estado de defesa ou de intervenção federal. Portanto, se tivermos algum decreto instalando esses 3 estados de exceção, ninguém no Estado brasileiro, mesmo que o decreto abranja só um setor do nosso país, ninguém no Estado brasileiro poderá ser surpreendido por uma nova emenda constitucional. Isso é uma garantia riquíssima descrita no nosso texto constitucional, embora esteja sendo pouco utilizada. Por outro lado, o artigo 60 ainda trouxe restrições formais, principalmente no que tange aos legitimados a fazerem a apresentação do projeto de emenda constitucional. Então, fazer uma nova emenda constitucional requer seguir a rigidez que está descrita no artigo 60. O que nós vamos perceber é que a iniciativa de um projeto de emenda constitucional, que trata-se de uma PEC, proposta ou projeto de emenda constitucional, pode se dar primeiro, conforme artigo 60, inciso 1, 2 e 3. Primeiramente, pelo presidente da República, que sozinho pode apresentar esse projeto de emenda constitucional. No segundo momento, nós temos previsão constitucional de que 1/3 do Senado ou 1/3 da Câmara podem assinar também o projeto de emenda constitucional. Não é conjuntamente, é separadamente. E vamos perceber também uma outra modalidade autorizada pela Constituição, de que esse projeto advenha das Assembleias Legislativas. Porém, é extremamente complexo, nós no momento não temos nenhuma emenda aprovada por essa modalidade, qual seja, de que o projeto seja, portanto, de proveniência das Assembleias, onde mais da metade das Assembleias Legislativas haverão de se manifestar por maioria simples dos seus membros. O projeto vai ter que ficar itinerante dentro dos Estados-membros, para que tenha, então, esse quórum e a validade. Uma vez estando diante tão somente do projeto, ele haverá de, então, passar pela deliberação parlamentar. Agora, curioso observar que a emenda constitucional não possui deliberação do Executivo. Então, somente vai passar por análises legislativas dos nossos representantes que estão autorizados pelo poder constituinte derivado reformador de emenda. Esses parlamentares, portanto, haverão de analisar este texto, onde ele vai passar, lógico, estou aqui fazendo uma explanação muito breve, tá? Pelas comissões de Constituição e Justiça e pelas comissões temáticas. E, nesse sentido, aprimorado o texto, passará, então, por uma votação, e essa votação é extremamente complexa, 2 vezes em cada casa, num quórum mínimo de 3/5 dos seus membros. Então, um projeto de emenda constitucional só pode se tornar emenda uma vez se aprovado em 4 turnos. E ainda poderemos ter outros turnos se porventura as comissões apresentarem emendas, onde cada trecho do seu texto haverá de ser aprovado por esses 4 turnos.